Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo, sempre na ótica espiritual. Na semana passada, a gente informou que hoje iríamos estudar a- as ligações físicas, mas eu estava pedi para meu filho, né, para ele fazer uma figura que pudesse determinar, pudesse visualizar como é essa ligação química, e ele me entregou ontem, e não houve tempo ainda da gente poder disponibilizar. Assim, que eu achei necessário a gente estudar o que é a consciência e a razão. E em razão disso, vamos começar lendo o que está enunciado e vamos analisar para a gente entender realmente o que é a consciência, a nossa consciência. Diz o seguinte: sentimento é o conhecimento da força interior atuando e sendo atuada pelo espírito. Esta força é constituída por todas as experiências que o ser humano passa ou adquire nas suas encarnações. É a soma dessas experiências que forma o intelecto do ser humano ou sua própria inteligência, fazendo com que o seu chakra coronário adquira maior capacidade de força e sensibilidade, se aproximando do seu espírito ou seu divino ajustador. Ao passar ou adquirir uma experiência, estas se somam à vibração única do ser no seu chakra coronário, aumentando a vibração, formando a sua sabedoria, o seu sentimento, a sua consciência ou a sua realidade. A velocidade da vibração do chakra coronário é a única parte importante do ser humano. Ela é um indício da sua consciência, da identificação do pensamento no sentido infinito, consciência dos benefícios de combinar essa vibração com a vibração do pensamento original do Criador, através do Espírito, seu divino ajustador em si. A consciência é, portanto, o conhecimento interior que o ser humano tem da força das energias de cada experiência ou força interior que se encontra atuando em si ou sendo atuada pela ação do espírito. Essa atuação acelera e institui nova direção da força das energias. Quando o ser humano se depara com alguma verdade cujas vibrações fazem parte da sua vibração única, essas vibrações vão até a área da inteligência no córtex cerebral primário, no lobo parietal, fazendo vibrar os neurônios desta área que são banhados pelas energias da sensibilidade, que é um aspecto do Vayu, e alimentados pela energia da inteligência, um aspecto do prana. Ao vibrarem, os neurônios transferem essas vibrações por indução, né, sinapse, para a área secundária ou de associação, que está justaposta à área primária, onde os neurônios são banhados pela energia da sensibilidade, aspecto do Vayu, e alimentadas pela energia do pensamento, aspecto do prana, fazendo-os vibrar, registrando a forma, gerando pensamento ou energia pensante. A instintividade, que é um dos aspectos do karma, encaminha e acompanha as vibrações do pensamento da área de associação para o intelecto, onde entram em sintonia ou simpatia com as vibrações já existentes na vibração única do ser, no núcleo do chakra coronário, para a formação da consciência, fazendo-as se expandir. É como se o intelecto dissesse: eu sei o que está chegando. Do intelecto, as vibrações são encaminhadas para o plexo frontal, na área terciária do lobo pré-frontal,
fazendo vibrar as energias imaginárias, que é um aspecto do Vayu ali existente, que juntamente com uma energia pensante produz energia criadora, aspecto do prana. A energia criadora dá origem a um molde na matéria imaginária, como uma bolha de ar imersa na água, com a forma que o pensamento traz. E é fruto da necessidade que a emitiu e que constitui a vontade. A energia pensante, em seu movimento, cria energia vital. E esta se manifesta fazendo o molde vibrar, criando uma aura em torno do ser humano, cuja aura suga a matéria estável existente para o molde, preenchendo. A forma preenchida retorna pelo mesmo caminho das vibrações do intelecto para a secundária, a área de associação primária da inteligência, daí sendo transmitida para o cerebelo, onde se faz o conhecimento da consciência, uma vez que o intelecto participou e o ser humano diz, eu conheço isso. O espírito está enviando ininterruptamente as vibrações da inteligência para a alma, através do chakra coronário. E esta, após tomar conhecimento, as envia para o chakra coronário do corpo, sintonizando-as, se já existem, fazendo-as se expandir no intelecto, seguindo o mesmo roteiro, tornando o ser humano consciente do que o espírito está orientando. Nós vamos analisar agora, né, essa parte, né, das áreas primárias, secundárias, terciárias e tal. Isso a gente vai estudar detalhadamente no pensamento, na origem e natureza do mecanismo do pensamento e também analisando nós humanos, né, os cinco sentidos, né, a audição, né, olfato, visão, por aí, os cinco sentidos. Né? Então, diz o nosso querido irmão, ele definindo, né, o que é sentimento, né, tudo que a gente passa ou adquire e que forma, né, esse cabedal, né, de conhecimento, né, que vai se formar essa vibração única. Veja bem, a vibração única, como diz aqui, ela é a parte mais importante de nós humanos. Né? Porque, vejam bem, nós temos aqui, eu vou passar aqui, nós temos aqui ó, os 7 centros de força, na é verdade? Eles são a energia, né, que o espírito tirou, né, do plano astral, né, separou aquelas formas, condensou aquelas formas, né, vibrou nelas, né, elas criaram uma imagem, ele pegou essa imagem, é, reduziu a velocidade vibracional até a densidade máxima, criando um centro de força, um plexo ou chakra. Estão lembrados? Deixa eu ver aqui. Uma planificação divina, tá certo? Uma coisa, um detalhe interessante que eles têm que chamar atenção para esse estudo é que quando está sendo criada o universo, né, que as energias vão baixando, né, aí vem assim a origem, né, a origem da natureza do mecanismo do universo. Aí existia só o absoluto, era um caos, né, ele emitiu a necessidade, se manifestou nele, necessidade de quê? De vida, de criação de um universo. Né? Deus atendeu essa necessidade e Deus deu vida ao absoluto. Daí Deus, com uma lei do movimento, criou a esfera rarefeita no seu movimento, veio criando as energias cinética, cósmica, prana, vayu, priti e vyapas, reunindo essas quatro, chegou a tejas, né? Vem descendo a vibração, baixando a vibração, chega no plano canalóquico, e daí os planos de matéria. Nesse trajeto de cima para baixo, essas energias elas não têm consciência, são energias inconscientes, tá vendo? Baixando, inconscientes. Então chegou até o reino mineral inferior, né? Que a gente estava estudando, reino mineral
Então, a gente já estudou, né, o reino mineral inferior, né? Agora íamos passar para o vegetal, estamos abrindo um espaço para ler, para estudar a lei né, a consciência, né, e a razão, e também vamos estudar, aproveitando, né, vamos estudar os locas e depois vamos estudar a ligação química, ou a ligação química, né, e depois os locas, para depois a gente reiniciar os estudos, né, já a evolução do plano vegetal, tá certo? Então, nós vimos aqui o espírito, ele pega as energias no plano astral e coloca no plano causal, tá certo? Então, vem aqui, né? Ele pega as energias que são as locas, né? Depois ele pega aqui, ele chega no plano astral aqui, né? Vou subir um pouco para a gente ver. Refazendo, né? Relembrando. O plano astral, ele separa né, as formas que ele quer para constituir uma humanidade no planeta, né? Ele vibra nela, acelera, ela cria, né, uma imagem, ele vibra nessa imagem reduzindo e coloca aqui no plano causal, tá certo? Aqui no plano causal não tinha nada, só a matéria quintessenciada, né, que é a matéria causal, tá certo? Então, ele diz assim, ó, Chevron diz assim, ó, na razão direta, né, entre as coisas, existe uma razão intermediária. Ele quer dizer, entre o plano astral e o plano físico, o plano material, tem que ter um intermediário que possa, né, perceber as informações do plano astral e colocar no plano físico, né? É um intermediário aqui, então as formas que são criadas, elas ficam aqui. Ainda não tinha nenhuma forma, o espírito cria a forma dos centro de força, né, da alma e depois do corpo físico. Aí veja bem, cria primeiro a alma, que é o plano causal, e depois o plano físico para vibrar no plano físico, tá certo? Essa é a sequência natural da coisa, tá certo? Então, veja bem, ele aí diz o seguinte, né? Então, quando o espírito criou, a gente está falando da vibração única, né? Então, quando o espírito a, criou a energia, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Quando o espírito criou os centros de força, né? Esse centro de força tem uma vibração mínima aqui, que é a densidade. Mas essa vibração ela tende a aumentar, aí acelerando, aumentando a vibração, né? Para alcançar novamente a sua origem, que é Deus. Tá certo? Então, todas essas energias que estão aprisionadas aqui, com o trabalho que nós vamos realizando através das encarnações, cada centro de força, de acordo com a missão que estamos recebendo, a gente tem missões para desenvolver o chakra, né, braquial, temos missões para desenvolver o coronário, né, o cardíaco, que é circulatório, o digestivo, que é o APAS, né? Aqui é energia vital e aqui é energia que constitui a matéria. Então, veja bem o que é a vibração única. Se a gente não quiser dizer vibração única, nós podemos dizer energia única, né? Essa energia única é a seguinte: se eu estou trabalhando aqui, esse centro de força tem uma determinada velocidade de condensação, né? A velocidade mínima. Com o trabalho que eu realizo, é a energia que eu uso dele para realizar um trabalho. Esse trabalho que eu realizo, eu gasto uma quantidade de energia, eu libero, porque eu acelero a vibração com esse trabalho. Acelerando a vibração, eu liberto essas energias. E essa energia eu uso para o trabalho que eu vou realizar. Então, o que quer dizer? Essa energia liberada, que eu realizei um trabalho, ela tem consciência desse trabalho que foi realizado, né? E essa energia aumenta a sua vibração. Por isso que a gente diz vibração única.
Está me entendendo? Então, todo o trabalho que a gente está realizando, a gente está descondensando essa energia e a quantidade de energia descondensada é a suficiente para a gente realizar um determinado trabalho. E é nesse trabalho que essa energia adquire a consciência dele, da realização desse trabalho. Aí ela vai fazer parte dessa energia única, ou se você quiser dizer vibração, vibração única. Estão entendendo? Então, toda a vibração que é utilizada, toda a energia que é utilizada para realizar um trabalho, são energias do centro de força. Para realizar um trabalho, esse trabalho, ela adquire a consciência, né, do que realizou. Então, diz assim, olha, entre a causa e o efeito, né, você cria a causa, passa pelo efeito, diz assim, entre a causa e o efeito existe, né, a experiência, ou então a consciência dessa experiência. Né? Foi a energia que trabalhou, você criou, usou essa energia, né? Criou uma causa e ela vai, condensou ela vai descondensar com consciência desse, né, desse trabalho que ela está realizando ao descondensar. Estão entendendo assim? Então, para a gente entender o que é a vibração única, né? Então, diz assim, né? Esta força é constituída por todas as experiências que o ser humano passa ou adquire nas suas sucessivas encarnações, né? É a soma dessas experiências, ou seja, dessas energias que nós usamos para realizar um trabalho, que formam o intelecto ou inteligência do ser humano, ou a razão, tá? Ou sua própria inteligência. Essa aqui é uma inteligência de Deus, a gente não tem inteligência, né? A nossa inteligência está ali condensada, a gente vai descondensando ela, né? Desde o mineral, fazendo com que o chakra coronário adquira maior capacidade de força e sensibilidade, se aproximando do seu espírito ou seu divino ajustador. Né? Aqui, quando a gente acelera isso aqui, a gente se aproxima, essa aproximação não é distância, né? Ah, aqui eu vou abraçar meu espírito. Não, aquele está aqui dentro da gente. Né? Essa aproximação é vibracional. Quanto mais experiência a gente vai adquirindo, vai somando essa vibração única ou as energias que nós utilizamos para realizar o trabalho, elas são conscientes, vão se somando essa vibração única, né, que fica aqui no chakra coronário, certo? E aí a gente se aproxima da vibração de Deus. Se Deus, vamos dizer assim, Deus tem 1.000 vibrações, vamos por outras, um exemplo. 1.000 vibrações, a gente está com 500 vibrações. Quando a gente realiza um trabalho, fica com 520. Antes se aproximou da 1.000. 550 se aproximou mais ainda. 580 se aproximou mais ainda. Até o ponto que a gente chega, a nossa vibração aqui é 1.000, a gente se integra a ele como 1.000. Com toda a consciência das experiências que a gente passou, adquiriu, desde o mineral inferior até chegar a ele. Passando pelos locas, lembram? Passando pelos locas, até chegar a ele. Né? Consciente de todo o percurso que a gente seguiu. Estão entendendo mais ou menos o que é uma energia consciente? É essa. Ao passar, o adquirir, né? Deixa eu colocar aqui para você ver. Ao passar ou adquirir uma experiência, né? A vibração ou energia, estas se somam à vibração única. Ou, se você quiser, a energia única, consciente, né? Do ser, do seu chakra coronário, aumentando a vibração, ou aumentando a quantidade de energia, formando a sua sabedoria. O homem fica mais sábio. O seu sentimento mais profundo, mais puro, a sua consciência, que é a sua realidade. Percebem assim? Ficou alguma dúvida? Não, né? Se ficou, bota para fora que a gente estuda mais. Aí ele vem dizendo assim, a velocidade da vibração no chakra coronário não é o chakra, né? É no chakra, tá vendo?
não é o, é no chakra. É a única parte importante do ser humano. Por quê? Porque ela é um indício da sua consciência. Estão percebendo? A sua consciência não está no centro de força. Os centros de força colaboraram para essa consciência, doando suas energias para a realização de um trabalho, e esse trabalho, essas energias que saíram do centro de força, com a realização do trabalho, adquire a consciência daquele trabalho e se somam à vibração única e vai aumentando a sua consciência. Quanto mais você aumenta a velocidade vibracional ou quanto mais aumenta a quantidade da sua energia, né, a energia única, você se aproxima do seu Criador, do seu Espírito, está em você, seu divino ajustador. Tá certo? Então, é um indício da sua consciência, da identificação do pensamento no sentido infinito, né? O pensamento no sentido infinito, no sentido de infinito, Deus, né? Na duração infinita. Né? Ele vai vibrar até, né? essa vibração de Deus. É uma consciência dos benefícios de combinar a vibração, né, da consciência com a vibração do pensamento original do Criador. Está vendo? Combinar, ou seja, se aproximar a sua vibração, que é a da consciência, com a vibração do pensamento, né, original do Criador, que está em você, através do Espírito, seu divino ajustador em si. Tá entendendo? Quanto mais trabalho a gente realiza, mais a gente aprimora as nossas formas, mais aperfeiçoa essas energias, ou seja, quando o aperfeiçoamento é o aumento da velocidade vibracional dela, ou aumento da consciência dos trabalhos que essas energias realizaram, e vai somando tudo aqui na consciência. Tá? Então, aí ele diz assim: a consciência, portanto, a consciência é, portanto, o conhecimento interior, o nosso próprio conhecimento, né? Que o ser humano tem, da força das energias de cada experiência. Isso aqui são energias conscientes, energias com a força extraordinária, porque já realizaram esse trabalho e já aumentaram a sua velocidade vibracional. Quanto maior a velocidade vibracional, maior é a força dessas energias. Está entendendo? Então ele diz assim, olha, a consciência é, portanto, o conhecimento interior que o ser humano tem da força das energias de cada experiência, ou força interior. Somos nós agora, tá certo? Que se encontra atuando em nós, ou sendo atuado pela ação do Espírito. O Espírito também começa a enviar energias para a gente, né? Essa atuação acelera as vibrações, institui uma nova direção da força das energias. Essa aceleração aumenta a força das energias, dá uma nova direção a elas. Tá certo? Então, aí diz assim, como é que a gente sabe dessa nossa consciência? Aí diz assim, quando o ser humano se depara com alguma verdade, cujas vibrações fazem parte da sua vibração única, sente que já realizou um trabalho, se essa energia já tem consciência e está fazendo parte da energia única, ou se nós realizamos um trabalho com uma determinada vibração, essa vibração de energia adquiriu uma consciência que foi fazer parte da energia única, da vibração única. Tá certo? Então ele está explicando aqui, né? É isso que eu disse a vocês. A gente vai estudar isso naturalmente, né? Quando estudar os nossos cinco sentidos, o pensamento e tal, né? Então ele diz assim que vai do córtex, né? Porque sempre é assim, ó, córtex primário, sempre o córtex primário de todos dos lobos, né? O córtex primário, ele é banhado pelas energias sensitivas, tá? E o primário e tem a energia da inteligência, tá? A energia da inteligência no córtex cerebral primário, do lobo parietal, aqui está citando parietal.
a inteligência no córtex cerebral, né? Essa inteligência, ela é a receptora de todas as vibrações que nós temos, todos os pensamentos, internos e externos, é a receptora. Ela aí pega isso e leva para a área, né, secundária ou de associação, né? Aqui, ao vibrar as vibrações pelas sinapses, né, vão para a área secundária ou de associação. Agora, essa área secundária, os neurônios dela são banhados também pela energia sensitiva. Agora, ele, né, ele tem a base da formação dele com energias, aqui foi energia inteligente, ele tem a energia do pensamento, tá certo? Em introdução, é para esta área secundária de associação que está justaposta, né? Está uma grudada na outra. A área primária, onde os neurônios são banhados pela energia da sensibilidade, que é o AIU, e alimentados pela energia do pensamento. Né? A área primária, inteligência. A área secundária, pensamento. Tá certo? Aí depois vai para a área terciária, né? Que é o frontal, ou a câmara mental, onde, né, as formas são criadas. Né? Então, aí a gente leu, né, a instintividade, a gente coloca aqui como um aspecto do karma, né? Que diz assim, olha, o karma, né, se não existisse o karma, o universo seria um caos, tá certo? É ele quem dá ordem, né, na realização, na direção, no sentido das energias, tá certo? Então, vamos imaginar uma coisa. Olha, ele é constituído da energia cósmica. A energia cósmica é a segunda energia mais importante do universo. A primeira, a cinética, e depois a cósmica. Tá? Aí, veja bem, ele é originário da energia cósmica. Certo? Aí, veja bem, como Deus, né, dirige todo esse incomensurável universo, desde as partículas menores, como a gente viu, desde as vibrações das partículas do absoluto, né, até os universos, até as galáxias. Como ele dirige isso, né? E isso é necessário uma inteligência suprema, uma inteligência absoluta. Então, o que é que acontece? Deus, né, colocou o karma como um mensageiro da sua inteligência. Ele é o responsável por manter ordem no universo. É a inteligência divina manifestada para dar ordenação ao universo, manter o universo em ordem. Está entendendo? Então, a instintividade, o karma, encaminha e acompanha as vibrações do pensamento, né, da área de associação para o intelecto, ou seja, o frontal, né, o orifício, onde entram em sintonia com a simpatia, com a vibração única. Se tem aquela vibração única, né, entra em sintonia ou simpatia. A espiritualidade gosta muito de usar simpatia. É uma sintonização, né, pela a lei da afinidade. Então, com as vibrações já existentes na vibração única do ser, no núcleo do chakra coronário, para a formação da consciência, né? Fazendo-as se expandir. É como se o intelecto dissesse: eu sei o que está chegando. Se já tem na vibração única, vamos supor, vamos comparar assim com um HD de um computador, né? O HD é que junta tudo, todas as informações estão no HD. Aí quando você quer uma coisa, você, né, digita e aí, se já tem no HD, aí se manifesta na telinha. Né? Essa parte, né, da matéria, né, essa manifestação dessa região na matéria, elas são copiadas do plano astral, do plano causal. Se não tivesse no plano causal, o homem não teria a idealização. É uma cópia, é assim que existe no universo. Então a gente copia e coloca aqui. Aí, quando você estuda esse negócio, né, de computadores, esse negócio, né, aí você está estudando essa parte aqui, sem saber. Né? Aí, assim, ó, do intelecto, as vibrações são encaminhadas para o plexo frontal,
na área terciária do lobo frontal, fazendo vibrar as energias imaginárias. Aí Shebina diz assim: o homem só é responsável pelos seus atos quando ele usa a energia imaginária. Né? Shebina diz isso. Então vamos ver por quê? Do intelecto, né, o coronário, as vibrações são encaminhadas para o... Aqui já sabe que existe a vibração K, né? Já disse que a consciência, eu sei o que está chegando, já sabe. Né? Essa energia, a gente chama ela de energia pensante, que é do pensamento, né? Passou no pensamento. Inteligente, porque é da inteligência. E consciente, porque a gente já sabe que tem isso no nosso HD, na nossa vibração única, na nossa energia única, como que você quiser chamar. Entendeu? Então, dali ela vem, né? Ela vem, são encaminhadas por quem? Né? Karma ou instintividade. Para o plexo frontal, na área terciária do lobo pré-frontal, na frente, na testa da gente. Né? Fazendo vibrar as energias imaginárias que estão na câmara mental da gente. Existe energias imaginárias e existe lá também a matéria imaginária. Essa energia imaginária a gente já viu que é o éter vayu, né? Sensitiva, imaginária, táctil, né? Ali existente. Que juntamente com a energia pensante é a energia do pensamento, trazendo um pensamento registrado nela. Tá certo? Isso ele produz a energia criadora, que é o aspecto do prana. Essa energia criadora, olha, quando a gente está transmitindo pensamento, a gente está transmitindo em vibração. Vamos voltar ao início de tudo, né? Quando o Absoluto clamou por uma, né? A necessidade se manifestou no Absoluto e Deus atendeu, né? A necessidade do Absoluto emitiu o quê? A forma. Sempre é assim. Sempre. Quando a gente pensa, a necessidade da gente pensar aquilo criou a forma daquilo que a gente necessita. Sempre, sempre. Sempre a necessidade cria a forma. Sempre a necessidade cria a forma. Então, lá no princípio, a necessidade criou a sua forma. A forma da necessidade do absoluto é o quê? A criação do universo. Pegou a forma, um cavalo, um elefante e tal, e transformou essa forma, em vibrações. Então, esse conjunto de vibração traz ali a imagem ou a forma do cavalo, do elefante, do que a necessidade criou. Tá certo? Então, aí vamos dizer assim, veja como a ciência copia, né, a espiritualidade. Quando você está em casa assistindo sua TV, né, o que ocorre? Bom, a câmera, né, a câmera está lá, captando as imagens. Né? A própria câmera pega a imagem, né, tem o circuito próprio, e transforma, no nosso caso é a vontade, né? A câmera transforma essas imagens em vibrações, tá certo? Ela vem pelo ar, pelo éter, como vibração, e não as imagens andando lá, por aí, tá certo? Aí quando chega no seu aparelho de televisão, ou próprio rádio com som, a mesma coisa, né? Essa energia criadora, né? Que é a imaginária, a matéria, não a energia, a matéria imaginária. Essa energia criadora que o espírito traz, quem é a energia criadora? As vibrações da forma que foi emitida pela necessidade. Então, essa energia criadora dá origem ao molde, tá vendo? Na matéria imaginária. Agora é matéria imaginária. Aí coloca aqui como uma bolha de ar imersa na água. Está entendendo? Então, olha, a energia criadora traz as vibrações do molde que foi, ou da forma, que foi transformada, né, que a câmera pegou, a imagem, né, as imagens, ela transformou em vibração.
Agora, quando chega no nosso aparelho lisinho aqui, esse aparelho pega as vibrações e recompõe a imagem que foi decomposta em vibrações. Acontece assim com a gente. Quer dizer, é assim com a gente e aí a ciência copiou do plano astral, tá certo? Então, gente, a energia criadora dá origem a um molde na matéria imaginária, né? Com a forma que o pensamento traz. Olha, quem traz é o pensamento em vibração. E é fruto da necessidade que emitiu. A necessidade sempre emite a forma, que é a vontade transforma essa forma em vibração, transmite pelo universo. Quando chega na nossa câmara mental, ou né, no caso da ciência material, que é a televisão, quando chega na nossa câmara mental, essa forma é recomposta, tá certo? Que emitiu e que constitui a vontade, tá? É a vontade, certo? A energia criadora dá origem a um molde na matéria imaginária com a forma que o pensamento traz e é fruto da necessidade que a emitiu e que constitui a vontade. A energia pensante, aí agora, aqui é porque só está assim para simplificar, mas aqui é energia pensante, inteligente, consciente. Energia pensante, porque energia inteligente, pensante, consciente, né? A inteligência captou, mandou para o pensamento levou para o intelecto disse que já tinha essa forma, então a energia pensante, inteligente, consciente, né? Em seu movimento, cria a energia. Ele já traz, porque o movimento traz a energia vital da vida, de movimento, e essa energia se manifesta fazendo um molde, esse molde, a bolha d'água imersa, a bolha de ar imersa na água, cadê ela? Está por aqui, né? Imersa na água, fazendo o molde vibrar, criando uma aura em torno do ser humano. Esse molde vibra, né? Você já viu é um desenho animado, o cara com o bichinho com frio, ele fica tremendo. Ali está vibrando, né? Vibra, criando a aura. Essa vibração cria uma aura em nós, né? Cuja aura suga a matéria astral ali existente para o molde preenchendo. Porque o molde é vazio, não é o molde só, é a forma, tá certo? Então, veja bem, a gente estudou uma aula passada, a gente até estudou uma mensagem do nosso querido irmão Astura Maia, né? Faz parte da equipe do Mestre Kebner. Quando ele fala das energias, ele diz assim: vive inserido no mar de energia, dentro de todas as vibrações, todas, tá certo? Então, nós estamos aqui imersos em todas as energias, das mais baixas vibrações às mais altas, certo? Mas nós só estamos sendo banhados por uma energia, que é a energia, né, que é a vibração do pensamento que a gente cria. Quando você cria um pensamento, seu corpo vibra naquele pensamento, criando essa aura. Você mantém esse pensamento, alimenta esse pensamento, então nós estamos imersos nessa quantidade de energia. Então, por afinidade, né, semelhantes se atraem, é a lei da afinidade, a aura vai atrair quem? As energias que têm as mesmas vibrações dela. E essas energias penetram em nós. Veja bem, né? Faz vibrar, né? Vamos dizer, a energia pensante, inteligente, consciente, em seu movimento, cria energia vital e essa se manifesta fazendo o molde vibrar a forma que veio, criando uma aura em torno do ser humano, cuja aura suga a matéria astral. Essa matéria astral tem a vibração, né, da aura. A aura tem a vibração do pensamento que chegou, tá certo? Né? A matéria astral ali existente para o molde preenchendo. Então, esse pensamento vai ter essa matéria astral, né, com uma vibração, baixa vibração, dor, sofrimento, desespero, agonia, doenças, tal, tal, tal. Alta vibração, paz, harmonia, tranquilidade, felicidade, esperança, tal. Tá certo?
Então, a gente atrai essas energias nos alimentam. É o nosso pensamento que faz. Então, eu estou imerso num mar de energia de baixa vibração. Eu tenho saúde, eu tenho alegria, eu tenho felicidade, eu tenho paz, eu tenho o quê, o quê, o quê, o quê? Não tenho nada. Eu tenho aquilo que eu estou me banhando. É como se você estivesse se alimentando de energia, né, de água poluída. Está entendendo? Então, a gente, assim, a forma preenchida, né? Cadê aqui? Ô, rapaz, olha o Gilberto. Né? A forma preenchida retorna, aí ele diz, né, retorna pelo mesmo caminho, secundária, primária, né, da mente, né, da fundamental para secundária, né, que é a terciária, secundária, primária, aí vai para o bulbo, né, aí a inteligência, e vai para o cerebelo, perdão. É aqui no cerebelo da gente, o cerebelo é a sede da alma, é a sede da alma. O cerebelo nosso aqui atrás é um cerebrinho, né, cérebro pequeno, né? Onde se faz o conhecimento da consciência. Quanta coisa você tem consciência e não sabe que tem? Só quando se apresenta é que você toma consciência. Gilberto, agora caiu a ficha, agora eu entendi. Você tomou conhecimento dessa coisa que você já tem, que é a sua consciência. Tá certo? Aí o que é que acontece? Quando você disse isso, Gilberto, caiu a ficha, você usou a razão, que é a inteligência. Você usou a razão, tá? Aí aqui diz que o espírito está mandando direto, né? Energias, tal, tal, tal. O espírito está enviando ininterruptamente as vibrações da inteligência para a alma através do chakra coronário e esta, após tomar conhecimento, as envia para o chakra, né, coronário do corpo, né, sintonizando, tal, 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 tal. Agora, aqui adiante, nós vamos estudar ainda a consciência, né, que foi trazida por um irmão espiritual, um irmão extraterrestre, que ele já mostra uma nova visão do que é a consciência, tá certo? Então, a gente estudou aqui a consciência na terceira dimensão, né? Aí ele vem, a consciência divina, é o título que ele deu. Então, ele diz assim, ó, a consciência divina interna, que é nossa, né? Que é o espírito, que emana a mais pura frequência da verdade do Criador. O espírito não é uma centelha divina, né? Ele está, né, emanando a mais pura frequência do Criador, que ele é o Criador, uma partícula. Também poderia ser classificada como sabedoria da sua alma, seu espírito ou até o seu eu superior. Contudo, estamos falando de estados de consciência de pura e elevada vibração. Ou seja, a consciência do espírito transmitindo através de nós almas para nós corpo físico, né? Gerada a partir de sua conexão com o Criador. Quem é que está conectado com o Criador? Nós almas, né? Deixa eu ver aqui. Olha. Quem é que está conectado com o Criador? Nós almas. E nós nos conectamos com o corpo físico para ajudar, porque na razão direta entre as coisas deve existir uma razão intermediária que possa traduzir o que a razão direta envia e encaminhar para a razão consciente. Não é assim? Tá certo? Então, ele está dizendo que essa ligação aqui é nós almas, com o nosso divino ajustador e nós. Tá certo? Não é? É, é a vibração, né, geradas a partir da sua conexão. Este estado de consciência além, né, vão além dos pensamentos, sentimentos, perspectivas e opiniões do corpo físico, né? Estão acima disso, fazendo com que todas as suas programações, tudo que a gente programa aqui, na, vivemos na falsa ilusão, né? Nós estamos vivendo na falsa ilusão. Depois a gente vai explicar, com o tempo a gente explica o que é uma falsa ilusão. E aí vocês vão entender, né? Das programações, né? Perspectivas, opiniões, fazendo com que todas as programações anteriores desapareçam
Aí Shebna diz assim, você tem uma forma com uma vibração de 200. Quando você aplica nessa forma uma vibração de 500, você descondensa essa forma, ou descondensa a matéria, vamos chegar até na raiz. Se a matéria é constituída de, vamos dizer, 200 vibrações, você consegue, com a sua mente, colocar 500 vibrações, a matéria dissolve, desaparece. Tá certo? Então, o que é que ele está dizendo? Essas vibrações puras, né, elas dissolvem toda a forma que a gente criou. Percebe? Essa consciência divina interna, que é o Espírito, né, é livre de julgamento, medo ou ilusão. A alma não tem medo de nada. Não sabe o que é isso. Né? Isso é manifestação das energias na terceira dimensão, no corpo físico, dos plexos e chakras. Né? É uma consciência do amor que, quando se conecta, cria um novo estado de consciência em seu ser. Quando se conecta, quando você entra, se conectou com ele, você já sente uma vibração mais elevada e que você já tem capacidade de traduzir. Ele não vai mandar além da sua capacidade de tradução. Então, quando você alcança o máximo, porque você ainda não tinha consciência do que você, né, já adquiriu da sua, né, da sua consciência, do seu grau de conhecimento despertado. Então, ele faz você sentir isso. Você está desconectado de cá. Aqui só tem impressões de agonia, de desespero, de choro que a nossa mente cria. Porque nós estamos vivendo nessa energia. A nossa aura nos banha, com a nossa aura está sendo banhada por essas energias que estão afins com a vibração que a gente cria, o mundo que a gente criou. Cada um de nós tem um mundo criado por si próprio, que é falsa ilusão. Vamos estudar isso, tá certo? Então vamos ver. Né? Essa consciência de amor tem o poder de gradativamente, se continuar a ser conectado, erradicar todos os padrões de pensamentos anteriores de negatividade, medo ou ilusão. Estão percebendo? Negatividade, medo ou ilusão. Tão poderosa é a sua consciência divina, interna ou em estado de amor da consciência pura. Quanto mais nós nos conectamos a eles, ao Espírito, né? Que é imensamente curadora para o seu corpo. Olha aí, está destruindo, está destruindo não, dissolvendo todas as formas que nossa mente, né, doente criou e que forma a nossa realidade, seu ser e sua realidade. É o mundo que nós estamos vivendo, foi criado pela nossa mente, com a vibração que a gente está acostumado aqui, sempre negativo. Quer dizer, sempre baixa a vibração, sempre baixa a energia mais densa. Né? Tudo o que se exige é a sua disposição para acessá-la. Acessar o quê? A vibração do espírito, permitindo que se intensifique e siga por todo o seu ser, à medida que vocês aceitam, observam e experimentam. É uma determinação nossa. Eu não quero mais estar conectado. A gente está vivendo nesse mundo que nós criamos. Olha a nossa passagem para a quinta dimensão. É preciso que a gente limpe tudo isso, que a nossa mente esteja livre dessas baixas vibrações, dessas impressões, porque a quinta dimensão não permite isso. Isso é um peso que não permite que a gente ascenda para a quinta dimensão.
Né? Estamos vivendo aqui, usamos tudo o que nos é colocado para ser usado para a nossa manutenção, para a nossa saúde, né, física. A mental depende da gente. A saúde física é de acordo com a mental, mas eu falo da alimentação que nos é colocada aí para ensinar a comida, tá certo? Então, se a gente está disposto a isso, vamos deixando de estar conectado às baixas vibrações, os noticiários, as leituras, né? Os programas que estão colocados para a gente, as notícias que chegam para a gente que como estão aí de mentiras, né? Que hoje estão sendo chamadas de fake news, né? Não liga para elas, não queira. Se você tem o seu celular, deleta. Quando você vê a imagem, eles são sensacionalistas, eles colocam assim, bomba! Né? Agora aconteceu isso nesse momento. Mentira, é uma notícia que ele inventou, tá certo? Grave! Aí você fica desperta a sua curiosidade, você vai ler, aí você se conecta a essa vibração. Percebe? Então aí você vai exercitando essa vontade de não ler, não ouvir nada dessas vibrações. Você tem o poder em suas mãos. No celular, né? É o poder da sua, tem ali a sua decisão. Você ouve, escuta o que você quer. Então, se você está escutando coisa, a televisão, você não precisa nem levantar mais para ir lá mudar de canal ou de ligar. Você tem o controle remoto, é o seu poder em sua mão ali, você escolher o que você quer. Ou a gente faz isso e vai se desprendendo, quer dizer, limpando a nossa mente dessas baixas vibrações e colocando no lugar das baixas vibrações, vibrações altas, a gente vai, então, se afastando disso. Não percebe mais nada disso. Não dá valor a nada disso. A gente vai se desligando. Tá certo? Tá entendendo assim? Então, diz assim: há aspectos há aspectos do seu atual estado de ser, de sua consciência, que os impede ou torna difícil que vocês acessem ou experimentem a sua consciência divina interna. Percebe agora? Tais comportamentos como julgar a si mesmo e aos outros, ser inflexível ao observar as opiniões dos outros, duvidar de si e dos outros, falta de confiança ou falta de fé em si mesmo, nos outros e no Criador, medo de mudança ou medo de experiências que envolvam cuidados, falta de auto-amor, amar-se a si mesmo, ou falta de amor pelos outros. Se você não ama você, você não ama os outros. A ingratidão, a ingratidão. Opa, quanta ingratidão existe nesse mundo, né? Mentira, ódio, todas essas coisas. Né? Teimosia, tentativa de conectar-se e aos outros às situações do Criador. Né? Falta, né? A gente não tenta nos controlar, né? De controlar-se a si e aos outros para chegar até lá, até o Criador. É aquela coisa, você não quer uma coisa ou você não sabe daquilo, você fica dizendo aos outros que não presta, que não serve, não, né? E aí usa mentira, lança ódio, certo? Então, voltando àquele espaço, quando você diz, Gilberto, caiu a ficha, tá? Aí vem a razão, tá? Diz assim, o que é a razão? A razão mostra a fonte de onde emanam as leis. A consciência, de onde é que parte a consciência? Gilberto, caiu a ficha, eu sei o que é. Usou a razão. De que são constituídos e como funcionam, dando ao homem a consciência da existência delas. Agora eu sei o que é consciência, agora. Então, tá a razão aí. Tá certo?
É a razão que, aos poucos, olha que negócio bacana, veja bem, é a razão que aos poucos vai libertando o homem da atuação da natureza no controle que faz das suas ações através do karma. É o karma que dirige as nossas ações, senão seria um caos. Tá? Permitindo que ele dirija as suas ações pelas emanações do sentimento e em maior comunhão com o Espírito Divino Ajustador, através das faculdades coletivas da inteligência, buscando através da observação o que é emanado por ele para maior entendimento, concedendo e compreendendo. Então, na medida em que a gente vai usando a razão, a gente vai se libertando disso, a gente vai tendo liberdade de consciência. Somos responsáveis, temos consciência de que somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, né? Ato, atitude, né? Trabalho, tudo tem origem no pensamento. Tá? Aí você fala, é o pensamento sonorizado. Você escreve, é o pensamento grafado. Você canta, é o pensamento musical. Então, tudo é o pensamento. Tá certo? A coisa? Aí diz assim, as coisas do mundo material que são compreendidas pela razão, né? A terceira, quem está na ilusão, né? São da matéria, que é uma imagem ou cópia do mundo astral, onde habita a razão intermediária, que deve ser consultada. A gente deve consultar quem? O corpo físico, deve consultar a razão intermediária, que é a alma. A gente está usando, a gente se volta para nós almas, não, a gente se volta para as notícias do fim de semana, né? Tomar uma cervejinha, ir para balada, não sei o quê, ninguém é de ferro, tal. Então a gente está conectado, né, ao mundo físico, tá certo? Tá ok? Ao mundo material. E não buscando a razão intermediária que é a alma. Então, como fazer isso? Tirando a nossa dependência do mundo físico, que a gente existe essas coisas todas, trabalhando contra eles, e aí a gente vai se aproximando da nossa razão intermediária, e a partir daí a gente entra em conexão com o nosso divino ajustador, e a gente aí tem a razão divina. Né? Então, assim, a razão mostra que o homem tem os seus direitos, direitos esses sagrados, garantidos pela lei do progresso, a fim de cumprir, veja bem, os direitos, a fim de cumprir com seus deveres. A gente já estudou o karma, né? Você adquire o direito de encarnar para cumprir uma missão, chega aqui e não cumpre. Aí entra o karma para fazer você cumprir, quer dizer, ele dá, né? É para punir você? Não. Se você veio para criar se você criou, né, causas grosseiras, né, e aí o karma vai fazer você passar pelas coisas grosseiras. Se você criou coisas lindas, bonitas, maravilhosas, o karma vai fazer você passar por essas coisas. Que ele consideramos assim a inteligência, a manifestação da inteligência de Deus para ordenar o universo. Né? Então diz assim, os seus deveres. Se, entretanto, o ser humano deixa de cumprir com esses deveres, perde os direitos segundo a mesma lei. Viu? Direitos e deveres. É um por um. Como causa e efeito, né? Cada causa um efeito, então cada direito um dever. E, em consequência, ele tem que cumprir com seus deveres pela sublime lei do karma. Porque se o karma não existisse para fazer, né, as pessoas cumpriram da ordem, fazer, né, da ordenamento no universo, se não houvesse ele, você tinha o direito de cumprir um dever e não cumpriu, você ficava parado no tempo, queimando eternamente no fogo do inferno. Né? Não progredia. Quem faz você progredir? O karma, que substitui, né? Toma o lugar do seu direito, que você tinha o direito de cumprir aquilo, você não cumpriu. O que faz o ser humano usufruir dos benefícios das leis é o merecimento adquirido pelo cumprimento dos deveres consentidos
pelos direitos permitidos pelas mesmas leis. Né? A razão dá ao homem a consciência do discernimento. Aí você, com a razão, você já sabe o que é certo do que é errado. Tá bom? Tudo está escrito nos livros da natureza. Percebem? Tá certo assim? Então, fica aí o estudo, analisem, né? O direitinho, tudo o que foi que a gente estudou, e se identificou com vocês, vocês usaram a razão. Se não, tem dúvida, opa, beleza, a dúvida já é um progresso. Né? Então, aí analisa tudo direitinho, né? E vamos continuar nossos estudos, vamos continuar nos libertando, né? Adquirindo essa razão para nos libertar da atuação do karma, né? Para a gente ser dono da nossa própria consciência, né? Agir de acordo com a nossa própria consciência, né? Seguindo as leis universais, para a suprema felicidade, paz, harmonia, tranquilidade, tudo enfim. Tá? Então, vamos ficar por aqui. Recebam um carinhoso abraço efêmero e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir. Que assim seja.